amigos do Sport TV no ar, o aquecimento Sport TV. Vamos passeando pela noite do Rio de Janeiro, pelo eterno Maracanã, pelo lindo Maracanã. E a partir de agora, no aquecimento Sport TV, você acompanha todas as emoções do Campeonato Carioca. Chegamos à semifinal número 2. O Madureira joga contra o Flamengo. O mandante é o Madureira. Houve um acordo para que o jogo fosse realizado no Maracanã, porque o estádio do Madureira não comporta o público. E o Flamengo está na boa no Campeonato Carioca. Temperatura no Rio de 24 graus. Madureira jogando com 12, Neguete no gol. Madureira no 4-3-3. Cauã Coutinho, número 2, Marcão 23. Jean Viana é o número 4. Julião jogando com a número 6. Meio campo tem Adriano com a 5. Tem Rodrigo Lindoso, capitão. Lindoso é o número 19. O número 10 é o Wallace Camilo. Na frente são 3 jogadores. Vinícius Balotelli, 11. Jacó, número 7. E o centroavante é Giovanni Maranhão, camisa 9. O técnico Toninho Andrade. Esse é o time do Madureira. E à direita você vendo os reservas à disposição no banco. E agora a escalação do Flamengo com Andrew no gol, número 42. A zaga do Flamengo tem Emerson Royal, 22, Léo Ortiz, número 3. Vitão, hoje é o capitão, número 44. Lateral esquerdo, Alexandro. Meio campo tem Nico de la Cruz com a 18 e Everton Araújo, 52. Lucas Paquetá joga com a 20, Everton Cebolinha, o 11. Jorge Carrascal, número 15 no Flamengo. E o centroavante, o número 9, o artilheiro é Pedro. Pedro tem a número 9. Flamengo num 4-2-3-1, o técnico é Felipe Luiz. E a torcida do Flamengo protestando antes da bola rolar. Torcedor reclamando, botando pressão. Você vendo aí o time de arbitragem. Carlos Tadeu Ferreira de Castro é o juiz, Hugo Soares, Nayara Mendes Tavares e o Philip Bennett é o cara do VAR. Apito o árbitro, começam as emoções do primeiro tempo com a saída do Madureira. Madureira precisando de 3 gols para forçar os pênaltis. Lindoso voltando o lance. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Marcão trabalhando Madureira. Bola com Jean Viana. Flamengo já aperta ali com o Carrascal. De novo Marcão. Procurando alguém, distribuindo na esquerda. Matheus Julião. Julião voltando o lance. Jean. Mais atrás com o Neguete. Neguete de primeira. Neguete teve ótima atuação no primeiro jogo. Se o Flamengo só fez 3, deve muito ao Neguete. Neguete com ótimas defesas. E a primeira falta do jogo, falta para o Madureira, cometida pelo Everton Araújo, derrubando o Wallace Camilo. De novo o Wallace puxado. Falta para o Madureira. Tentativa no meio ali. Madureira com Adriano. Tem giro, tem briga do Cauã Coutinho. E outra posse de bola para o Flamengo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Léo Ortiz. Sempre bom demais ter você conosco. Sempre transmissões especiais no Sport TV. Fizemos 1 hora de aquecimento. Alexandro. Volta o lance com o Andrew. Vai tendo mais uma oportunidade o Andrew. Léo Ortiz. Vitão. Flamengo 0, Madureira também 0. Mando de campo, lembro mais uma vez, é do Madureira. Cebolinha. Boa bola na esquerda. Paquetá tem cruzamento de primeira. E a bola acaba ficando com o Neguete. Luiz, é só o comecinho, né? A gente viu até o Paquetá caindo agora para a esquerda para fazer esse cruzamento. Hoje ele está jogando numa posição que normalmente é a do Arrascaeta, né? O Carrascal segue aqui pelo lado direito, fazendo uma meia ponta, né? Como ele tem sido bastante utilizado. O Cebolinha aberto na esquerda. E o Pedro, obviamente, como centroavante. É uma boa posição para o Paquetá. O Paquetá, na seleção brasileira, muitas e muitas vezes, no próprio West Ham, foi utilizado desse jeito. Primeiro tempo, 2 minutos. Esse é Matheus Julião. Madureira 0, Flamengo 0. Royal, lá vem Flamengo na boa. Royal, cruzamento, desviou e saiu. Pedro se esticou. Quase gol contra, escanteio. Pedro quase deu sorte, a bola ainda toca no Marcão. Marcão, veja. Royal.
Pedro, Marcão, escanteio. E acorda a torcida do Flamengo no Maracanã. Pedro se estica. Madureira 0, Flamengo também 0. Tentativa no jogo aéreo, bola fechada. Gol! Não vale, não vale, não vale. O juizão está sinalizando que não vale. Não vale o gol de Paquetá. Não vale o gol de Paquetá. Gol anulado. Marcação do juiz no campo. Deve ter dado empurrão de Lucas Paquetá. Ele está muito convicto. Está conversando com os jogadores do Flamengo. Estamos vendo aqui o Carlos Tadeu Ferreira de Castro. O Paquetá bota ali a mão na frente da boca. Aliás, o Infantino, o presidente da FIFA, disse que não quer mais isso não. Não quer mão na boca na frente. Bom, o juiz de cara já disse que não valia. Pode ter dado uma falta do Everton Araújo ali no meio do bolo. Eu não vi nada. Aparentemente a única coisa. Não vi nada. O goleiro sai errado ali. Se for essa questão, ele sai errado, fica no meio do caminho, Neguete. Luiz, agora a comissão técnica do Flamengo saiu toda aqui do banco de reservas para protestar. Imagino que eles tenham visto aqui na tela que eles estão ali o lance de novo. Paquetá de cabeça, seria o primeiro gol do jogo. E o juiz manda que os jogadores se afastem. Na hora que o Paquetá cabeceia, a bola vai para a rede, ele já diz imediatamente que não vale. E ele vai lá ver. Vai ver. Agora a pressão vem do Giovani Maranhão. Aparentemente, gol mal anulado. Vamos ver se o gol vai ser validado ou não. Ele vem para a cabine ali do VAR. Vamos ver o que ele marcou. Estamos tentando entender. Você vê ali o Everton no meio do bolo. E depois o Paquetá sobe sozinho, sem ninguém. Juiz está vendo o lance mais uma vez. Para Paulo César de Oliveira, nosso especialista em arbitragem. Gol legal. Gol legal. Lucas Paquetá de cabeça. Aparentemente nada, né? Ele está procurando alguma coisa ali. Tá difícil encontrar. Paquetá de cabeça, bola no gol. O Neguete anda para trás e perde o tempo de bola, né? Vamos ver a decisão. Com auxílio do VAR. É gol. Gol! É do Flamengo. Lucas Paquetá de cabeça. O juiz deu uma falta. Deu uma irregularidade, depois não encontrou nada no vídeo. Paquetá, sem marcação, livre, sobe alto, sobe bonito. Lucas Paquetá, de cara, no início do jogo. É gol do Flamengo. O juizão se complicou, mas voltou atrás e confirmou o gol. Paquetá. Festa do Flamengo, Lucas Paquetá. Flamengo 1, Madureira 0. Léo Ortiz. Madureira chega num bom momento, venceu o ABC, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Falta no Alexandro. Aliás, já é a melhor campanha do Madureira na história da Copa do Brasil. Luiz, no começo, na entrevista, na Duda falou com o Felipe, e ele falou muito nos métodos, né? E hoje o jogo esse é importante para isso. Os movimentos, vai lá. Pedro, pro Paquetá, tá bonito, Paquetá! Subiu a bandeira. A gente prolonga um pouquinho mais o lance para ver se vale ou se não vale. No primeiro gol, ele disse que não valia e valeu. Agora está impedido. Agora vem marcado o impedimento de Lucas Paquetá. Não vale o gol. Adiantado o Paquetá. O Flamengo fez 1-0 de cara logo no início do jogo. Escorregão e lá vem Flamengo. Carrascal. O ataque é perigoso. São 3 contra 3. Carrascal pro Paquetá. Chegou batendo. Gol! É do Flamengo! Lucas Paquetá de novo! Querendo o jogo! Querendo mostrar serviço! Jogando pelo clube do coração! Ele quis voltar para isso! Para brilhar! Para ser protagonista! Carrascal ganhou!
Acabou escorregando ali o Jean Viana. Ficaram 3 contra 3. De primeira, seco, no canto. Indefensável para Neguete. Para você curtir. Lucas Paquetá, na bochecha da rede. Chute indefensável. É o segundo gol do Flamengo, é o segundo dele. O cara do jogo até o momento. Lucas Paquetá. Madureira 0. Flamengo 2. Segundo de Paquetá. Eric Faria. Segunda assistência do Carrascal também, né? Bateu o escanteio para a cabeçada do Paquetá e agora essa boa bola que ele deixou na medida para o Paquetá fazer o segundo gol. Há pouco a gente estava falando, né, dessa posição do Paquetá, que ele pega o jogo de frente, consegue olhar o campo de ataque todo. Ele tem muita força, né? O Paulo até falou aqui comigo, ele chegou com muita força para bater nessa bola. Eu acho que vai lá, Luiz. E lá vem Flamengo querendo o terceiro. Cebolinha, Pedro não dominou. Estava fácil demais para o Pedro. Era puxar para a perna esquerda, ela escapuliu. Boa bola no meio, Carrascal. Royal com a sobra. Flamengo fez 2, quer mais. De la Cruz. Everton Araújo ficou sentindo ali o uruguaio De la Cruz. Segue o jogo. Alexandro tem cruzamento para Carrascal. Bola fica longa demais. Tá no coração, tá no Campeonato Carioca, tá no Sport TV. Falta dura do Wallace Camilo. Pega em cima no tornozelo, né? Pega, chega nem a pegar a chuteira direito. Ele vem mais tornozelo e meia do que tornozelo chuteira. Wallace Camilo pode ser expulso, lance em revisão por um possível cartão vermelho. Duríssima a entrada, hein? Duríssima. O juiz continua na cabine. Está aqui centralizado o Philip Bennett. Falando agora com o árbitro. Afeta o tornozelo e o joelho, os dois. Está demorando a decidir o juiz. Carlos Tadeu Ferreira de Castro já se enrolou no primeiro gol do Flamengo. Não é tão difícil assim. Olhou, viu a violência, resolveu. Ficou debatendo, pensando. Vamos ver a decisão. Com auxílio do VAR. Cartão vermelho para o Wallace Camilo. Madureira fica com 1 a menos aos 29 do primeiro tempo. Expulso o Wallace Camilo. O cara que fez o gol contra o ABC. Cartão vermelho para o camisa 10 do Madureira. Já perdeu com o Matheus Julião por lesão. Agora está expulso o Wallace Camilo. Na opinião de Paulo César de Oliveira, expulsão acertada. O lance veio acima da linha do tornozelo. Foi o que eu falei, está muito mais tornozelo meia do que tornozelo chuteira. Consegue o domínio. Puxa na diagonal, Cebolinha, preciso apenas na bola. Ótimo desarme. Lá vem Everton Cebolinha. Paquetá já pediu, Pedro se posiciona. Paquetá levantou a cabeça, tem cruzamento para o Pedro. Gol! Jean Viana contra. Infelicidade pura. Precipitação. Afobação máxima. Ele chuta para trás. Jean Viana contra. A bola vinha na direção do Pedro. Jean Viana desaba na grama. Veja mais uma vez. Terceiro gol do Flamengo. Flamengo jogando em ritmo de treino, né? Cebolinha pro Paquetá. Pedro pede. Jean, pimba, para trás. Nenhuma chance para Neguete. Gol contra. E um erro grosseiro de Jean Viana. 0 Madureira, 3 para o Flamengo. Jean Viana vivendo o seu momento artilheiro, só que marcando um gol contra. Câmera colocada dentro do gol, no contrapé do Neguete. Lembrando que o início de temporada, o torcedor do Flamengo não estava esperando. Em 14 jogos, o Flamengo venceu 5, empatou 2 e perdeu 7. Sobra do Jean. E aí Paulo Nunes pergunta para você, que brilhou no gramado. Depois do que o Jean Viana fez, é difícil seguir no campo, né?
E ele, não sei se você lembra, ele escorregou no lance anterior também, né? No gol do Paquetá. Então, assim, é difícil, mas o cara tem que ser profissional, tem que ter personalidade. Tem que jogar, não tem como, não tem outra alternativa, Luiz. Júlio César. Na briga ali com o Cebolinha. Na soma dos placares, 6-0 para o Flamengo. Vem aí a grande decisão domingo que vem, que você curte conosco ao vivo no Sport TV. Vem aí, Fluminense e Flamengo. Aquecimento começando às 5 horas da tarde, bola rolando às 18. Vai ser um grande jogo, promessa de um ótimo jogo. Everton Araújo. Paquetá, que bolão pro Cebolinha, olha o gol. Grande saída de Neguete. Tocando só na bola, Cebolinha perde uma grande chance aos 42. Chance claríssima para marcar o quarto. Que eu te falei da combinação dos dois, né? O Cebolinha deu para o Paquetá no segundo gol do Flamengo, né? A bola ali, uma boa jogada. E agora a mesma coisa. O Paquetá inverteu com o Cebolinha. O Cebolinha poderia ter feito o gol. Então tá tendo essa boa combinação ali de Paquetá e Cebolinha. Isso é algo que, assim, que o Felipe pode valorizar desse jogo, que é quase um amistoso, né? Quase um treino, né? 3-0 para o Flamengo. Esse é Everton, Cebolinha. Alexandro pede uma devolução. Paquetá se posiciona. Everton. Vitão. Chamando Léo Ortiz. Emerson Royal, ex-jogador do Milan da Itália. Carrascal. Troca passes, é treino de luxo para o Flamengo. Madureira tem um a menos. Paquetá, já fez 2, quer mais. Carrascal, olhou o Paquetá. Royal, um cruzamento. Bola para trás de quem? Jean Viana. É escanteio. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho, Luiz. Na verdade, a combinação Cebolinha e Paquetá que deu certo, que deu o gol, foi no terceiro gol, né? No gol contra, né? Quando o Cebolinha faz o passe, o Paquetá cruza e aí o Jean faz o gol contra. Escanteio Flamengo na cobrança, Carrascal. 44 o primeiro tempo aqui no Maracanã. Carrascal, escanteio, bola na primeira trave. Léo Ortiz subiu, Vitão tenta. Sobra na entrada da grande área, De La Cruz. Pedro tentou ainda um desvio. Último toque do Lindoso. É escanteio para o Flamengo. O Flamengo já fez 3, quer mais. O torcedor está querendo um grande resultado. Juiz manda o De La Cruz bater o escanteio mais uma vez. Chegamos a 45 no primeiro tempo. É o bonde do Flamengo, Vitão e Ortiz. Royal. Alexandro. Jogador de seleção brasileira querendo jogar mais uma Copa do Mundo. Alexandro dispara, clareou, cruzamento. Pedro! Ritmo de treino, comemorando, vibrando com o quarto gol. 1, 2, 3, 4 apenas no primeiro tempo. Para você curtir mais uma vez. Alexandro levou uma pregada violenta ali. Pedro tirando de Neguete. Outra entrada muito dura agora em cima do Alexandro. E Pedro, centroavante que sabe marcar gols, preciso. Muita técnica, veja aí a entrada no Alexandre e Pedro na entrada da pequena área, tirando de Neguete. Quarto gol do Flamengo, primeiro de Pedro. É goleada e pode ser uma grande goleada hoje aqui no Maracanã. Madureira 0, Flamengo 4, primeiro do Pedro. Em ritmo de treino, tá fácil demais. Pedro de calcanhar para o Cebolinha. Tira ali do jeito que dá o Neguete. Meio de canela, bola para o lado. Agora a presença do Pedro dentro da área, né? É centroavante. Tá ali sempre bem posicionado. Toca bem, né? Muito tranquilo, muito calmo dentro da área. É isso, é ganhar ritmo, ganhar sequência. Agora, nessa situação que vocês abordaram do Flamengo, tem muitos jogadores querendo mostrar serviço. Mesmo que o Felipe faça 5 substituições, quem jogar no segundo tempo vai querer mostrar serviço. O Flamengo pode chegar a uma grande goleada. Carrascal, tentando Pedro. Carrascal, chamando Royal, de cabeça para o Carrascal. Errou, Coutinho. Carrascal, Royal. Bola do Flamengo. Everton desarmado. E aí puxou, falta
do Everton Araújo, amarelo para ele. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. De novo, o cartão amarelo para Everton Araújo pelo puxão que ele deu no Jacó. Adriano marcado pelo Paquetá. Ortiz. Paquetá. Pegou no braço. Pegou no braço. Falta para o Flamengo. Tem uma chegada ali no Paquetá também. Tomou uma banda. Derrubado Lucas Paquetá. Luiz, no meio do primeiro tempo o Paulo falou em concentração, né? E isso é muito importante num jogo que está decidido, que está muito fácil, que está no ritmo de treino. O que o Everton Araújo tentou fazer foi isso ali. Ele se desconcentrou, tentou fazer uma jogada mais bonita e levou um cartão amarelo absolutamente desnecessário num jogo como esse, né? Termina o primeiro tempo com a goleada do Flamengo construída apenas em um tempo. 0 para o Madureira, 4 para o Flamengo. Todas as emoções do Campeonato Carioca para você. Saída do Flamengo, começam as emoções do segundo tempo. Vamos ver se o Flamengo mantém o apetite, se mantém a velocidade, a vontade de chegar a uma grande goleada. Ortiz. De la Cruz. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Alexandro. Boa bola. Paquetá na entrada da grande área. Dominou. Pedro. Defendeu Neguete. Royal. Subiu. Nos primeiros segundos, o Flamengo já perde um grande momento, uma ótima chance. Emerson Royal finalizando sobre o gol de Neguete. E a chegada foi fácil demais, com o Paquetá, com o Pedro. Paquetá, trombada. Pedro, a finalização. Defesa do Neguete com a perna. E aí o Royal chutando por cima, quase o 5º gol do Flamengo. Vitão, tem lançamento para o Royal, na boa, o toque, Pedro! Gol! Flamengo chega mais um logo no início do segundo tempo. Jogada muito bem trabalhada. A torcida comemora. A goleada só aumenta. 0 Madureira, 5 para o Flamengo. Royal faz e me abraça, Pedro. Gol do centroavante, é o segundo dele, como eu falei. É um dia muito bom para ser centroavante do Flamengo, para marcar muitos gols. Pedro! 5º gol rubro-negro. Royal faz, Pedro, faz e me abraça. 0 Madureira, 5 para o Flamengo. A reverência do Pedro, mais um gol e a goleada só aumenta. Centroavante, né? Bem posicionado, vai buscar essa artilharia do campeonato, porque a facilidade que está dando o Madureira também. A virada, a invertida do Vitão, vai lá, Luiz. E lá vem Pedro. Chuva de gols! Goleada! 6-0 para o Flamengo. Tá fácil, é jogo treino. Tá liberado para o Pedro marcar muitos gols. 6-0 para você ver, para curtir mais uma vez. É gol em cima de gol. Pedro, forte, no canto. Neguete toca na bola, mas não evita o 6º gol. 0 Madureira, 6 para o Flamengo. Teremos hoje uma grande goleada no Maracanã. Mais um de Pedro. Carrascal. Olha o espaço. Alexandro, cruzamento na segunda trave. Sobrou. Pedro de bicicleta. Subiu. Com esse placar dá para tudo isso. Para tentar de bicicleta, para fazer um golaço. Você vai treinando tudo. Vai colocando tudo em prática, aquilo que você sabe, para depois, quando precisar, você está mais confiante. Luiz. Mais uma vez a bicicleta de Pedro. Duda Dal Ponte. Sobre essa situação do Cebolinha, claro que o Flamengo não gostou do momento em que o Cebolinha falou isso para a imprensa, né? Depois da derrota para o Lanús. Mas ele já tinha comunicado à direção que não ia permanecer para 2026. Já manda para frente. Tome posse de bola do Flamengo, Everton. Carrascal, pedalou, Pedro de calcanhar. Paquetá briga, olha a sobra. Cebolinha, ajeitou, bateu. E o jogador do Madureira se machucou, o Coutinho levou uma bolada.
E ele está caído com a bolada que recebeu. O cruzamento, Pedro Neguete. Olha a sobra mais uma vez. Paquetá, De La Cruz, Paquetá. Tá fácil demais, é impressionante. Parece um time profissional jogando contra um time infantil. Luiz, só uma correção, eu falei 2026, 2027, tá? Ele tem contrato até o final do ano. Lá vem Flamengo, Pedro com o Carrascal. Paquetá tá caído. Everton dividiu, brigou. Vem na raça, vem na vontade. Falta cometida pelo Everton. 10 minutos no segundo tempo. Dia de terror pro Madureira. Neguete caiu, Coutinho caiu. Estamos vendo o lance do Paquetá. Tem uma torçãozinha de tornozelo ali com a entrada do Adriano. O Adriano toca, veja. Torce o tornozelo, Paquetá. Hoje pode ser dia do Pedro. Luiz Araújo, toque pro Paquetá, pouco ângulo, bateu pro gol na trave. Na trave estava valendo o lance. O Flamengo insiste, finalmente marcado o impedimento. Impedimento do Paquetá. Marcação da Nayara Mendes Tavares. Vamos ver se estava impedido ou não. Aparentemente não, hein? O Jean Viana podia estar dando condição ali no meio. Madureira 0, Flamengo 6. Flamengo vem de uma derrota sofrida para o Lanús. Precisava dessa goleada hoje. E vai conquistando uma goleada que está acima do esperado, né? Se esperava uma vitória tranquila do Flamengo, uma vitória até elástica. Mas o Flamengo já fez 6 e pode fazer muito mais. Marcada a falta para o Madureira. Luiz, a verdade é que se o Madureira estivesse jogando 12 contra 11, já seria difícil segurar o Flamengo no Maracanã, né? 10 contra 11 é muito difícil, né? Muito difícil, assim. O que a gente está vendo aqui realmente é uma diferença abissal. São equipes de padrões completamente diferentes. Muito, muito, muito diferentes. O Andrew não fez nada no jogo. Coutinho batendo falta para o Madureira. Tem cruzamento. Léo Ortiz tirou. Rodrigo Lindoso no peito. O cruzamento. Agora o corte foi do Vitão. Cebolinha. Bota na grama e o Flamengo acelera. Madureira tem um a menos desde os 29 do primeiro tempo, quando o Wallace foi expulso. Marcão. Fubá. Voltando com o zagueiro Marcão. Fubá. Pisa na bola. Tem jogador do Flamengo caído. Vitão faz a proteção, trabalhando com o Andrew. Aí Andrew, que é ex-goleiro do Botafogo. Cebolinha já levantou. Beleza, Duda. Everton Araújo. Luiz Felipe. Lucas Paquetá. Cebolinha pediu e recebeu. Pedro espera. Luiz Araújo também. O cruzamento na entrada da grande área. Lindoso tirou. Adriano. Coutinho pediu. Adriano tem a marcação do Paquetá. Coutinho. Caiu ali o Adriano. Continua caído o jogador do Madureira. Bola para Andrew. Você é ligado nas semifinais do Campeonato Carioca. Fluminense eliminou o Vasco. O Flamengo vai atropelando o Madureira. Luiz Felipe. Vitão. Emerson Royal. Paquetá. No mano a mano. Beleza de bola para o Cebolinha. Divide com Adriano. Lindoso. Mais uma vez Adriano. Madureira tenta sair jogando. O Flamengo sobe suas linhas. Ortiz na marcação. A bola do Flamengo. Temos alteração no Madureira. É isso. O Adriano cansou. Vai embora o número 5 para a entrada do 15. Wendel Lessa, ex-base do Botafogo. Tá aí o Wendel Lessa em campo. O Flamengo diminuiu um pouquinho o ritmo, né? Mesmo assim, só dá Flamengo. Luiz Felipe. De novo Luiz Felipe. Ortiz.
Botou para correr e chegou na boa. Royal levantou a cabeça. Pedro tenta. E o Flamengo tem mais um escanteio. Pedro curtiu. De novo a tentativa pela direita. Royal no cruzamento e o Pedro chegando na dividida. O último toque do Marcão. Todas as emoções do campeonato carioca para você. Preocupação do goleiro Neguete. Cobrança do Luiz Araújo. Marca a jogada com os braços levantados. Luiz Araújo, cruzamento, Vitão. Passa por todo mundo. Paquetá. Gira o jogo Flamengo. Alexandro. Luiz Araújo. Cruzamento, a tentativa de cabeça do Léo Ortiz. E toma escanteio para o Flamengo. Os zagueiros viraram atacante, o Flamengo vem com todo mundo. E imagina o desgaste dos jogadores do Madureira. Nesse segundo tempo, está correndo para um lado, para o outro. A todo momento, o Flamengo colocando velocidade nas costas. O desgaste deve ser enorme. Outra cobrança para Luiz Araújo. Vitão pede o cruzamento, fica ali perto da marca do pênalti. Tá o Neguete. Luiz Araújo voltando o lance aqui na entrada da grande área. Alexandro capricha no cruzamento para o Paquetá de primeira. É mais um escanteio, é blitz, é pressão do Flamengo. Falei que o Flamengo tinha tirado o pé. Acelera um pouquinho, força o ritmo e o Flamengo consegue escanteio atrás de escanteio. Mais uma vez o Paquetá ajeitando. Bola quase chegou ali no Vitão. Mais um cruzamento, de novo para a entrada da grande área, Luiz Araújo! Neguete, Neguete, boa defesa no meio do gol. Num chute bonito do Luiz Araújo. Cresce a pressão do Flamengo querendo mais. Flamengo já tem 6. Luiz Araújo para a defesa do Neguete. Por vários ângulos para você. A bola veio no meio do gol. E o Neguete é muito grande. Só dá Flamengo trabalhando agora pela direita. Saiu a tabela e saiu bonita. Royal, um cruzamento. Pedro consegue o domínio. Pedro, Luiz Araújo. Pedro! Gol! É do Flamengo! Pedro! 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 E Pedro! Só dá o artilheiro! E a goleada não para de aumentar! Pedro! O Flamengo chega a mais um gol. 7-0 Madureira, 7 para o Flamengo. Tá fácil. Pedro se estica, finaliza, quase caindo. Mesmo assim ele tira de Neguete. Por vários ângulos para você. Bola no alto, bola na rede. Luiz Araújo tentou. Pedro completou para o gol. A goleada não para de aumentar. 0 Madureira, 7 para o Flamengo. Na soma dos placares, 10-0 para o Flamengo. Léo Ortiz. Virando o jogo para Samuel Lino. Fica no mano a mano. Samuel Lino, tá querendo dele. Samuel Lino. Forçando a tabela, Pedro no pivô, toca para trás. Ortiz, o cruzamento, Paquetá. Subiu e não conseguiu a cabeçada. O Flamengo insiste, o Flamengo quer mais. Samuel Lino, Alexandro, Luiz Araújo pediu, tem cruzamento na direção do Pedro. Mais uma posse de bola para o Flamengo. Luiz, tem uma questão que está me chamando a atenção no jogo do Flamengo. Lógico, tem a facilidade, mas essas investidas de bola, tanto do Vitão quanto do Ortiz, né? O Ortiz do lado direito para o lado esquerdo aqui e o Vitão sempre procurando um Royal lá. E tá entrando todas as bolas. Samuel Lino. Pedalou, driblou. Luiz faz o toque. Everton. Royal. Ortiz. Vitão. Alexandro. Bola vem de pé em pé. Tá fácil para o Flamengo. Samuel Lino deu aquela pedalada. Samuel Lino, cruzamento. Luiz Araújo dominou a bola, escapuliu. Ele chegou atropelando. Não vale a finalização. Falta em cima do Wendel Lessa. Saiu o público, Luiz. Qual é o público, Duda? 25.059 torcedores, mais do que na primeira semifinal. Do setor norte, setor tradicional do Flamengo, tá quase todo lotado. Tem bastante espaço, mas tem bastante gente também. Eles estão cantando e apoiando bastante nesse momento. No começo do jogo, antes de a bola rolar, só vinha protesto de lá.
Subiu bem, subiu bastante. O público supera, de certa forma, a expectativa que se tinha. E chegou muito em cima da hora do jogo também, né? Porque quando a gente abriu a nossa transmissão no aquecimento às 8 da noite, o Maracanã estava bem vazio, né? E a informação que a gente tinha entre 10 e 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, né? Então o pessoal chegou em cima da hora. Lindoso, Lessa. Falta marcada por Madureira. 27, Júlio César. Madureira 0, Flamengo 7. Jean. Lessa, chamando Rodrigo Lindoso. Marcão. Alexandro. Everton dividiu. E a posse de bola é do Flamengo. Lembrando que o Madureira não teve hoje o Juninho. O Juninho se lesionou contra o ABC. E perdeu no primeiro tempo o Wallace Camilo. O Wallace Camilo foi o cara que fez o gol contra o ABC. Foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Léo Ortiz. Super goleada do Flamengo aqui no Maracanã. Domingo que vem, 5 horas da tarde, ao vivo. Fluminense e Flamengo decidindo o Campeonato Carioca. Coutinho. Fecha. Lessa. E aí a bola para ninguém, tá no coração, tá no Sport TV. Samuel Lino. Consegue um bom domínio, Paquetá pediu bola para o Paquetá de costas, girou para trás, Pedro, driblou, Pedro, Luiz Araújo tentou. Virou treino, né? Virou treino, olha o elástico, você viu a categoria, você percebeu a técnica. Pedro, elástico, e aí é escanteio. É naquele jogo que a Duda lembrou do 8-0, o Pedro fez um gol assim dando elástico, foi eleito até o gol mais bonito do brasileiro, né? Escanteio para o Flamengo já tem 7, quer mais. Luiz Araújo, cruzamento na segunda trave. Everton para o meio. Mais uma posse de bola para o Flamengo. Luiz Felipe. É o garoto da base, tocando aqui na esquerda. Samuel Lino. Paquetá. A torcida já vai antecipando a grande decisão de domingo. Torcida do Flamengo querendo o jogo domingo. Domingo ao vivo no Sport TV, Fluminense e Flamengo. Léo Ortiz. Luiz Felipe. Pensa o lance, toca na esquerda. Samuel Lino, no 1 contra 1, no mano a mano, vem pra cima do Coutinho. Entortou Coutinho, Samuel Lino, cruzamento. O último toque foi do Wendel Lessa. Tá aí o Cauã Coutinho caído. Logo depois de Madureira e Flamengo tem troca de passes. Felipe Diniz, Ricardinho, Carlos Eduardo Mansur. Estamos vendo de novo o pisão ali no pé do Cauã Coutinho. E a dor do lateral do Madureira. Escanteio com a cobrança de Lucas Paquetá. A bola vem abrindo, toque de cabeça. Cabeçada para fora do Vitão. E tem outra mexida, outra substituição no Madureira. Vai ser... Até estavam esperando para ver se o Cauã Coutinho ia pedir para ser substituído. Pelo jeito ele vai conseguir ficar em campo. Vai embora o capitão Rodrigo Lindoso com a 19 para a entrada do 17, Arthur Santos. E o capitão passa a ser o Marcão. Você ligadaço no Campeonato Carioca, na grande goleada do Flamengo. Madureira 7, Flamengo 7. Madureira 0, Flamengo 7.
Seria um baita empate de 14 gols, hein, Luiz? Não. Madureira 0, Flamengo 7. Coutinho toca de cabeça, posse de bola para o Flamengo. Vitão, Alexandro, Léo Ortiz. Vem no gás, Emerson Royal. Luiz Araújo pediu e recebeu. Luiz Felipe. Daí para Alexandro. Madureira tem um a menos desde os 29 do primeiro tempo, quando o Wallace Camilo foi expulso. Esse é Vitão. Na boa, pro Royal. No peito, na grama. Luiz Araújo. Gira e perde. Everton na briga. Everton ganha. Luiz Felipe tem falta marcada pro Madureira. Quando temos agora 32 no segundo tempo. Domingo que vem, decisão do Campeonato Carioca, jogo único. Bola rolando aqui às 18 horas no Maracanã para Fluminense e Flamengo. Neguete dá um chutão para frente. Vitão. Samuel Lino. Alexandro. Voltando com Vitão. Esse é Léo Ortiz. Emerson Royal dispara na direita. Ortiz viu. Bola para Royal. Corte de cabeça do Júlio César. Luiz Araújo. Everton Araújo. Tem distribuição na esquerda para Samuel Lino no 1 contra 1, no mano a mano. Do jeito que ele gosta. Paquetá, vem para a entrada da grande área. Paquetá, pensa o lance, volta mal, volta curto. Está jogando Madureira. Vinícius Balotelli desarmado. Está sentindo o Royal. Acho que o Balotelli deu um pisão no Royal. Isso. Pisa a perna do Emerson Royal. Involuntário. Ele escorrega, ele tem um toque. E aí? Aquela raspada que dá aquela arranhada forte. E né? a trava de alumínio. Aquela lanhada, né? É, trava de alumínio, corta tudo. Agora, Luiz, Paulo, o Felipe ainda tem mais uma janela de substituição e mais 2 possibilidades de mexida, né? Ele fez 3 até agora. E eu acho que ele está dando o jogo pro Paquetá e pro Pedro exatamente para essa questão da confiança mesmo, porque você vê que os dois já estão um pouco mais cansados. O Paquetá agora já estava um pouco sem ritmo nesse lance que ele tentou fazer ali na jogada individual, tem a ver um pouco com cansaço, com desgaste também, mas me parece que o Felipe está querendo dar essa confiança para os caras jogarem mais ritmo de competição, eventualmente fazer mais um gol e tal. Everton Araújo trabalhando com Alexandro. Paquetá. Pedro pediu, Paquetá viu, tem cruzamento para o Pedro. Passou por todo mundo, o último toque do Júlio César é escanteio. Flamengo vence por 7-0. 4 gols do Pedro, 2 do Paquetá e um gol contra do Jean Viana. Flamengo buscando o 8º gol, cruzamento na primeira trave, a tentativa era do Ortiz. Tira o Madureira do jeito que dá, a bola não ganha muita distância. O Madureira todo recuado. Se o Flamengo acelerar um pouquinho, marca mais. Samuel Lino. Time do Madureira exausto, cansado. Samuel Lino. Erra o passe. Não fica com a bola. Como o Eric falou, sempre lembrando e enaltecendo, Madureira chegou a uma semifinal do Campeonato Carioca. É de enaltecer, não é de cobrança. O Eric tem razão. Chegou a semifinal do Flamengo, deixando de fora gigantes aí do futebol brasileiro. E assim, no jogo de hoje não tem como, não tem alternativa. Ele não tem um jogador lá para segurar essa bola, né? Para os jogadores de trás descansarem. Então a bola bate e volta toda hora. Você pode ver que o desgaste, o Madureira não consegue dar 2 passes, trocar 2 passes, a não ser uma bola longa chutada para o Flamengo atacar de novo. Madureira, na sua humildade, enfrentando um time que está na lista dos 30 clubes mais ricos do mundo, com o maior faturamento do Brasil. Flamengo protagoniza, que a janela ainda não acabou, protagoniza a janela de maior investimento da sua história. Janela fecha amanhã, né?
Você vê, Luiz, que o Madureira, mesmo sendo um time pequeno, e ele vem disputando com muita frequência os campeonatos cariocas. Eu não lembro a última vez que o Madureira foi rebaixado, por exemplo, e não tenha jogado a elite do Campeonato Carioca. E a última vez que ele levou 7 gols num jogo de Campeonato Carioca foi em 1999. Portanto, tem 27 anos que um time não faz 7 gols no Madureira. Foi o Super Vasco de 99, que era um timaço também, que foi até 8-1 o jogo. Então, só para corroborar com o que a gente está falando, né? Não é normal o que a gente está vendo hoje aqui. Eric, eu falei dos 2 jogos em que o Flamengo fez 8-0 no Madureira. Eles aconteceram em 1957 e 1982. 82, o Flamengo tinha aquele timaço. E aí meteu 8. Tal de Zico, aliás, o aniversariante de amanhã. Comandante daquele time histórico. Time que foi campeão do mundo. Fubá. Pela esquerda, Fubá desarmado. Tem proteção e tem tiro de meta para Andrew. Vamos caminhando para o fim do jogo aqui no Maracanã. Daqui a pouquinho tem troca de passes com Felipe Diniz. Com o maestro da bola, Ricardinho. Com Carlos Eduardo, o Mansur. Tá uns 60 dias de férias o Mansur também, né? Sério? Sério. Ortiz. Teremos direito de resposta de Carlos Eduardo Mansur daqui a pouquinho. Luiz Felipe. Eu vi ele ontem aqui no Maracanã, hein? De férias ainda. Curtindo o joguinho. 38. Paquetá. Vitão. Ortiz. Tem um Royal na direita. Tá aí Emerson Royal. Com a marcação do Balotelli. Léo Ortiz. Gira o jogo Flamengo. Flamengo troca passes. Everton Araújo. Lucas Paquetá. Samuel Lino. Tá de pé em pé. Paquetá pediu uma devolução e recebeu. Levantou a cabeça o Pedro. Pede cruzamento. Everton Araújo chamando o talento de Lucas Paquetá. Troca passes o Flamengo aqui. Alexandro. Vitão. Os zagueiros viraram atacantes. Ortiz. Vitão mais uma vez. Everton Araújo. Paquetá aberto na esquerda. Samuel Lino. Marcão faz a proteção. Gira, tira do Samuel Lino. E aí a posse de bola para o Flamengo. Marcão podia proteger com o corpo para ganhar um tiro de meta. Respirar mais um pouquinho, né? Vem aí o Wallace Ian e vem aí Daniel. É isso, vai sair o número 3, Léo Ortiz, para a entrada do 87, Daniel Silva, outro menino da base. E vai entrar também o 64, o Wallace Ian, que estava com dores musculares, volta depois de ficar 3 jogos fora, para a saída do 52, Everton Araújo. Esse menino que está entrando, o Daniel Silva, ele tem só 16 anos. É uma das grandes promessas das divisões de base do Flamengo para essa posição de zagueiro. O Flamengo tem uma escola formadora de zagueiros de muita tradição, já ao longo de muitos anos, né? E esse menino é uma aposta grande nas divisões de base do Flamengo, né? Pelo porte físico, pela categoria, pela maturidade apenas com 16 anos. Eu já ouvi muitos bons relatos sobre ele, sabe? Tá ganhando essa primeira chance, um jogo no Maracanã bem legal. E num jogo totalmente decidido. Soma dos placares, 10-0 para o Flamengo. Pegou no braço, o toque de braço do Arthur Santos. Todas as emoções do Campeonato Carioca. Eu sou o Luiz Carlos Júnior. Estou com Eric Faria, com Paulo Nunes, com Duda Dal Ponte, com André Pessoa e com você ligadaço no Sport TV. Daqui a pouquinho, troca de passes. Vitão. Alexandro. O Flamengo tem 7 e busca um 8º no fim do jogo. Alexandro. Daí para Samuel Lino, ex-jogador do Atlético de Madrid. Daniel. Luiz Araújo no mano a mano, no 1 contra 1. Luiz Felipe faz o toque. Royal. Bola volta aqui atrás. Daniel Silva. Alexandro. Bola na esquerda, Samuel Lino ajeitou para bater para o gol. Samuel Lino chutou! Na trave! Na trave! Insiste o Flamengo, de novo com ele, com Samuel Lino. Na entrada da grande área, subiu o chute do Paquetá. Pegou embaixo na bola. Tiro de meta para Neguete. Para você ver mais uma vez, Samuel Lino driblando, batendo para o gol. Neguete, trave.
Quase o 8º gol do Flamengo com o Samuel Lino. Samuel Lino teve uma passagem pela base do Flamengo. E você está vendo de novo o chute do ex-jogador do Atlético de Madrid. E, aliás, fez o último jogo dele com a camisa do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes contra o Botafogo. E aí veio para o Flamengo. Quase 42, o Flamengo tira o pé do acelerador. Será que tirou? Marcada a falta. Às vezes parece que sim. O Luiz Araújo ia parar na cara do gol. Exatamente, eu ia falar, às vezes sim, às vezes não. Tem muita gente aí querendo fazer gol do lado aqui, o Samuel Lino pega, por exemplo, fez. O Wallace Ian, que acabou de entrar. Lógico. Quase foi pro Bragantino. Isso. Quer mostrar serviço. O Flamengo não contratou centroavante na janela. Esse é um menino que surgiu muito bem, né, no Flamengo, teve algumas questões disciplinares, quase saiu, mas é um menino de talento, assim. O Felipe tendo paciência e conseguindo trabalhar o Wallace Ian, eu acho que é um jogador que pode ainda render frutos para o Flamengo, viu, Luiz? Ele pressiona e ganha. Pedro, lá vem Flamengo, são 4 contra 3. Pedro faz o toque. O Wallace Ian deixou passar. Samuel Lino, cabe o 8º. Samuel Lino! Gol! É do Flamengo! Finalmente saiu o 8º. A goleada aumentou ainda mais. 8-0 para o Flamengo. Samuel Lino, para você curtir mais uma vez. Ele estava querendo muito esse gol. Samuel Lino batendo e tirando do goleiro do Madureira. Samuel Lino, chute no cantinho de Neguete. 8-0 para o Flamengo. Por um outro ângulo para você, Samuel Lino. E a goleada não para de aumentar. Virou em 4. Será que termina em 8? Eric Faria. Luiz, não tem nem muito o que falar mais desse jogo, né? É esperar o árbitro terminar, um treino, o Flamengo treinou e se preparou para a final do Carioca contra o Fluminense. Essa que é a verdade, o Felipe vai tirar as conclusões, vai ter aí alguns dias importantes para treinar e recuperar os jogadores que não puderam estar hoje nem relacionados, principalmente casos do Jorginho, do Arrascaeta, do Eric Pulgar e do Léo Pereira, e entender qual é a melhor formação para enfrentar o Fluminense, né? Hoje valeu para o treino, valeu para o Pedro ganhar confiança novamente, eu acho. O Wallace erra o passe. Hoje é aquele jogo que provavelmente ele não vai dar acréscimo. E outra coisa, além do Pedro que o Eric citou, até para o Samuel Lino também, né? Voltar a fazer gol, trazer o torcedor a confiar no trabalho dele, né? E fez um golaço, hein? Consciente. Samuel Lino, primeiro já ficou. Lá vem ele, Samuel Lino. Pedro se apresentou, tem virada de jogo. Júlio César tira antes do Luiz Araújo. A bola fica com o Luiz Araújo. Atropelado pelo Júlio César. Temos quase 45. O Flamengo vem. Paquetá. Daniel Silva. Vitão. Alexandro. Será que o juiz vai dar acréscimos? Wallace Sem acréscimo. Sem acréscimos. Vitão. Então o jogo vai terminar daqui a pouquinho. Pode ser o último ataque do jogo com Paquetá. Daniel Silva. Trabalhando com Luiz Araújo. Royal na linha de fundo. O Flamengo quer mais. Bola para na cabeça do Jean. Madureira tenta sair jogando, tenta ter a posse de bola e não consegue. O Flamengo segue no ataque com o Wallace Ian. Samuel Lino. Passamos dos 45. Paquetá tentou uma devolução. Fubá. Pressionado pelo Paquetá. Quando o juiz termina o jogo. Fim de goleada. Fim de jogo. Uma noite terrível para o Madureira. E uma grande recuperação do Flamengo depois da derrota para o Lanús. Flamengo atropelou o Madureira. Um show de gols. Chuva de gols aqui no Maracanã. Madureira 0, Flamengo 8. Na soma dos placares, 11-0 para o Flamengo. Domingo, decisão do Campeonato Carioca. Mandando recado para o Fluminense, o torcedor rubro-negro. Domingo às 18, com aquecimento Sport TV começando às 17.